Após pedido do Senado e da AGU, o STF decidiu prorrogar a suspensão da desoneração da folha de pagamento até setembro. Nós vamos entender agora os impactos dessa decisão com a nossa comentarista, a Ana Amélia Lemos. Ana, seja bem-vinda, boa noite para você, minha amiga, é sempre muito bom tê-la aqui com a gente. Bom, pelo menos temos um respiro aí em relação a essa medida e o Senado, obviamente, tem mais tempo também para trabalhar após esse recesso. O que podemos esperar, então, de impacto diante de tudo isso? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite aos nossos telespectadores do Agronoite que nos acompanham aqui nesse espaço. Primeiro, eu queria, antes de comentar sobre essa matéria, meu caro Thiago, falar sobre a entrevista do Ronaldo Caiado a respeito do encontro dele na área da equipe econômica do governo, tratando da renegociação. Eu acho que é exatamente esse clima de equilíbrio, de responsabilidade de parte a parte, em se tratando de um governador que está, do ponto de vista político-partidário, na oposição ao atual governo. Então, isso é um ponto positivo que eu creio que a gente deve destacar sempre como a demonstração da capacidade de líderes como o Ronaldo Caiado ou o ministro Fernando Haddad em relação a esse tema, ou a ministra do Planejamento, e os demais envolvidos nessa matéria. É claro que essas questões complexas, como é renegociação da dívida dos estados com a União, equivale também à questão da reoneração que é pretendida pelo governo, desafiando até e desrespeitando uma decisão soberana do Congresso Nacional para os 17 setores que são os maiores empregadores de mão de obra. Inclusive, vi comentários exaltando que isso foi uma herança do governo Dilma Rousseff. Então, veja só, agora está diante do dilema porque o governo não consegue fechar as contas e aí vem com a tesoura na mão, não para cortar os seus gastos, mas para reduzir os resultados das empresas, especialmente aquelas que geram muitos empregos, como são os 17 setores. Como não houve entendimento do processo de reoneração a partir de 2025, nós estamos em 2024, e neste ano estaria liberada, mantida a desoneração, não houve entendimento, porque sequer o relatório do senador Jacques Wagner foi apresentado no Senado Federal. Então, de parte a parte, tanto o governo, que havia provocado o Supremo Tribunal Federal, quanto o próprio senador Rodrigo Pacheco, representando a Casa da Federação, a Casa da República, foi ao Supremo para pedir um adiamento do prazo que está venceu agora nessa semana, e seria impossível você encontrar um denominador comum para um tema tão complexo como esse da desoneração. Então, ficou para o dia 11 de setembro, uma data que todo mundo lembra, foi o dia fatídico do atentado nas Torres Gêmeas em Nova York. Mas isso não veio ao caso, apenas como uma lembrança de um fato, e foi essa data que o ministro Zanin determinou, aceitando a solicitação do Poder Executivo e Legislativo para tratar desse assunto. Então, nós ainda teremos pela frente, porque agora começou o recesso parlamentar e praticamente deputados e senadores estão indo para suas bases para cuidar das campanhas das eleições municipais deste ano, meu caro Thiago. Tá certo, né? É importantíssimo tudo isso. Agora, para nós sabermos aqui dessa questão da desoneração, o que nós podemos esperar então do Senado? Tem algum bastidor já rolando por aí? O que pode acontecer daqui para frente? É algo muito delicado, né, Ana? E precisa ser olhado com muito carinho, porque mexe com empregos de milhões de pessoas no Brasil, né? E o governo, que é do partido chamado dos trabalhadores, devia ter um olhar mais, digamos, atencioso para este mecanismo que estimulou setores estratégicos, como a construção civil, como os próprios frigoríficos na área do agronegócio. A carne não entrou agora na cesta básica, como o setor também dos calçados, o setor de confecções, e setores da tecnologia, setores de uma gama enorme de atividades que tem um peso muito significativo exatamente na geração de mão de obra. Então, essa geração de oferta de empregos, melhor dizendo, que a mão de obra é o que usa o emprego. Então, isso deveria ter um olhar diferenciado do governo, porque e também por conta da relação. O Congresso tomou uma decisão, aprovou a continuidade da reoneração,
até 2027 e o governo simplesmente mudou todas as regras, desrespeitou o Congresso derrubou os vetos do presidente e estamos nesse jogo de empurra-empurra. Agora não tem outro jeito, porque os números que o Senado havia apresentado como forma de compensar a desoneração não foram aceitos pela equipe econômica e pelo governo, portanto. E agora, o presidente Lula, por outro lado, Tiago, para terminar, ele vem insistindo, deu uma entrevista nessa semana, dizendo que ele tem dúvidas sobre a questão de corte de gastos. Ora, quando o presidente fala isso, considerando todos os, digamos assim, os recursos que estão em áreas que não estão dando resultado para a sociedade, o governo tem que pensar. O governo passa ao largo de uma das reformas que, na minha opinião, seria a mais importante e a primeira que devia ser feita, antes até da reforma tributária. Se chama reforma administrativa, para saber que tamanho de Estado você tem, para depois saber quanto de recurso você precisa para financiar esse Estado. E não foi feito, nós invertemos a ordem das coisas. Primeiro tributária e depois vamos fazer. Será que vamos fazer, nesse período de governo, uma reforma administrativa séria para valer, racional, para dar mais eficiência ao setor público brasileiro? Essa é a grande questão, meu caro Tiago. Tá certo, né? É o que nós vamos acompanhar daqui para frente. Ana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente. Até semana que vem. Até. Bom trabalho.